Quando pensamos na produção de abacate em Portugal, imediatamente associamos esta cultura subtropical ao Algarve. No entanto, atualmente a produção deste fruto já não é exclusiva da região algarvia. Na beira litoral, na faixa costeira entre Aveiro, Coimbra e Figueira da Foz, há mais de 10 anos que um visionário produtor de kiwis começou também a plantar abacateiros. Carlos Jorge Ferreira foi fazendo vários testes ao longo dos anos e não descansou enquanto não conseguiu tornar a cultura viável na região, que hoje já beneficia cerca de 100 produtores locais. Fomos saber como tudo começou. Numa das viagens que fiz à Nova Zelândia e ao Chile, existia esta cultura próximo dos kiwis. Por tal razão, seria fácil, uma vez que isto aqui é uma área com muita área de kiwis, portanto, também poderíamos ter, ou também teríamos essa facilidade. E tanto é que, ao fim de tantos anos, resultou nesta produção que estamos a ter. Mais de 10 anos depois das primeiras experiências na plantação de abacate, a produtividade não fica nada atrás da alcançada noutras regiões produtoras. Bem pelo contrário. Há noutras regiões, nomeadamente em climas quentes, até pode vir a dar 2 vezes e aí não é comparável. Mas comparar, por exemplo, na região de Málaga e do Algarve, a gente não está assim há tanto tempo com esta produção, mas eles dizem-me que a gente tem aqui uma maior produtividade que eles próprios lá, por outras condições, talvez por o stress das plantas, por as altas temperaturas, por a falta de água, coisa que aqui não é esse um problema. Em Portugal não há muitos casos de produção de abacate situados tão a norte. Por isso quisemos saber que condições tem a região centro para garantir o sucesso obtido com esta cultura. Tivemos a sorte de com este clima e com esta amplitudes térmicas que temos aqui, no caso do inverno é necessariamente utilizado o anti-geada, mas no caso do verão temos a vantagem de não ter picos de calor e isso faz com que conseguimos ter um produto com um produto de qualidade. E, para além disso, o fruto está sempre em crescimento contínuo, uma vez que a planta não sofre tantos danos, tantos stresses com as altas temperaturas que surgem noutros lugares. Relativamente também à água, é uma situação que é comum falar na comunicação social que os abacates gastam muita água, pelo contrário, é uma cultura que gasta 1/3 da água que consomem os kiwis, na nossa região, como é óbvio. Os produtores de kiwi da beira litoral, uma das principais regiões produtoras de kiwis em Portugal, estão agora a investir também na cultura do abacate, procurando diversificar as suas culturas e, consequentemente, os seus rendimentos. Normalmente, os agricultores que têm kiwis também têm abacates, ou alguns deles optaram por esta produção e que não coincide as práticas, tudo aquilo que tem que fazer é em contrastação, isto é, a colheita não tem nada a ver com a colheita dos kiwis, as práticas culturais que tem que utilizar é fora do mesmo período, portanto, é compatível ter uma produção de kiwis e alternativa aos abacates. E, para além disso, a rentabilidade, se porventura uma das culturas não for tão rentável, a outra poderá ajudar o ano da colheita do produtor. Mas não basta apenas produzir abacates. É necessário ter uma estrutura de produtores que apoie o processamento da fruta e a sua comercialização. Este papel cabe à Kiwi Life, empresa fundada em 2018 no concelho de Montemoro Velho e que há 2 anos começou a trabalhar também com o abacate. Durante 4 ou 5 anos, praticamente, éramos exclusivamente uma central de kiwis, amarelo e verde. Sobretudo verde, que é a variedade mais dominante, embora estejamos numa conversão para amarelo. Neste entretanto, nós já tínhamos começado a produção de abacate aqui na região, através do nosso sócio Carlos Jorge, que era a pessoa que estava mais
mais focada na produção, e começámos pouco a pouco a ter frutos dessa produção. Há 2 anos tivemos uma grande produção e começámos a ter volumes muito interessantes, dos quais estamos a crescer e vamos crescer ainda mais. Este ano contamos comercializar cerca de 250 toneladas, no próximo ano iremos atingir um número muito superior e, portanto, a tendência é de crescer, sendo que o nosso objetivo nos próximos 5 anos é atingir cerca de 1000 toneladas de abacate aqui, só da região. A Kiwi Life presta ainda apoio técnico aos fruticultores e, por isso mesmo, conta com um campo experimental onde são testadas diferentes soluções para a cultura e cujos resultados são depois partilhados com os produtores. A plantação conta com o sistema automático anti-geada, uma solução imprescindível para que a cultura seja viável na região, como nos conta André Nogueira, administrador da Kiwi Life. A cultura dos abacates na nossa região tem alguns desafios. Um deles é as temperaturas mais baixas no inverno, no qual seria impensável instalar uma cultura na nossa região sem o sistema anti-geada, em que tem um termómetro, em que faz a leitura da temperatura, em atingir uma determinada temperatura, no caso aqui 1 grau, liga ao sistema anti-geada e tem que regar toda a área ao mesmo tempo, durante o tempo necessário para baixar a temperatura e que não ponha em causa a fruta que está na planta e a floração do ano seguinte. Este sistema anti-geada tem um consumo de 1 milímetro por metro quadrado hora. Isto é um consumo mais no período de inverno, em que na nossa região, nesse período, não há falta de água. No período primavera-verão, temos como solução de rega a microexpressão, em que, como outra cultura aqui da nossa região, regamos dia sim, dia não, onde tendo um consumo normal, adequado ao nosso tipo de solo, aqui na nossa região. André Nogueira, que também é produtor de abacate, vê neste fruto não só uma alternativa ao kiwi, como também a outras atividades tradicionais da beira litoral, nomeadamente a produção de leite, cuja crise no setor se tem vindo a adensar nos últimos anos. O abacate na nossa região é uma excelente alternativa ao abandono que está cada vez a acentuar-se mais aqui na nossa região. Uma região com terrenos fortes, durante muitos anos cultivados pelos produtores de leite, que muito bem trataram estas terras com matérias orgânicas, com culturas como pastagens e milho, e hoje deixaram aqui um solo rico. Mal emprego era não fazer nada nestes solos. Já contamos com mais de 10 anos de experiência na cultura de abacate. Hoje percebemos, e cada vez mais percebemos, que é uma cultura que vai ter muito sucesso na nossa região. Outra das razões da crescente aposta no abacate da região prende-se com o facto de se tratar de uma cultura com índices de rentabilidade muito significativos e com um investimento relativamente baixo comparativamente a outras frutas. Falando como produtor, e também já tenho plantações de abacate, temos a falar de uma cultura, um custo relativamente económico em relação a outras culturas de instalação. Logo, se tornará mais fácil um retorno financeiro. Com esta perspectiva positiva e passada já a outros agricultores, torna-se mais fácil a decisão da instalação da cultura na nossa região. Nos últimos anos tivemos um crescimento lento de produtores a aderir. Hoje, o que foi feito em 6 anos, em 2 anos vamos ter a mesma área. Contamos aqui com uma área já aproximadamente dos 80 hectares, temos já planeados mais 50 hectares para o próximo ano, numa área na ordem já dos 150 hectares planeados para o futuro. Na central, o trabalho de processamento da fruta não sofreu grandes alterações, uma vez que a empresa consegue conciliar a campanha do kiwi, que continua a ser o seu principal negócio, com a época de colheita e comercialização do abacate. O abacate é colhido a partir de dezembro. Temos uma variedade mais precoce, que é a variedade Bacon, que é uma variedade que não é muito representativa em termos de volume e menos valorizada em termos económicos, digamos assim. Depois, em janeiro, entra a variedade Ace, que é a variedade mais comum e mais valorizada.
Portanto, é uma variedade que chega numa altura em que o kiwi está em plena venda, mas conseguimos conciliar com a venda do kiwi, ou seja, sobrepõem-se as campanhas, mas conseguimos conciliar porque esta fase de janeiro, fevereiro, também é uma fase em que há menos vendas, há menos procura de kiwi e começa a aparecer o abacate nacional e é uma venda muito superior. E acaba por ser um complemento muito interessante em termos de central e em termos de trabalho. À medida que os abacates vão chegando do campo, a azáfama aumenta na unidade de processamento de fruta. São várias as etapas porque passa o abacate até estar pronto a ser expedido. O abacate é colhido para caixas grandes que nós chamamos de palotes, são 220 kg aproximadamente. Esse palote chega aqui, é identificado, é rotulado e começa o processo de toda a rastreabilidade do produto. Portanto, ele entra na máquina, é calibrado por tamanhos, por peso. Os pesos começam, os números começam no número 10 e vai até ao 32, sempre em números pares, 10, 12, 14 e significa o 10, que são 10 frutos, 4 kg, portanto é um fruto de 400 gramas. O 20 será 20 frutos, 200 gramas. Pronto. Qual é o objetivo desta seleção? É selecionar, portanto é valorizar os calibres maiores, os calibres grandes. Esses calibres grandes são feitos em marca própria, portanto é um produto que é selecionado, é etiquetado e tem um tratamento especial. Estas pessoas estão aqui, fazem uma segunda seleção de qualidade, ao posterior vem para a pesagem. Na pesagem é colocado o peso certo em cada caixa, conforme o cliente desejar, portanto pode ser 4 kg, pode ser 10 kg. É feita a palete, cintamos, paletizamos e expedimos. Aqui, cerca de 90% da produção de abacate tem como destino o mercado externo. Os calibres mais valorizados, os calibres de marca própria e premium, vendemos diretamente aos supermercados, nomeadamente franceses, espanhóis, e aqui em Portugal também já vendemos ao supermercado. É um produto que é mais valor acrescentado, é um produto premium, e vendemos esses com a nossa marca. Os restantes calibres mais pequenos, portanto menos valorizados, vendemos a granel para distribuidores e para embaladores que vão pegar no nosso produto e o vão embalar em partes, em pequenas coisas e que vão valorizar eles. A Kiwi Life espera que o abacate possa vir a representar 40% do volume de negócios da empresa nos próximos anos. A aposta no abacate é seguramente uma aposta ganha e vamos seguramente ainda fazer mais esforços para aumentar rapidamente tanto as áreas como a produção, porque estou convencido que é um produto que vai ter cada vez mais espaço, cada vez vai ter mais mercado. Do centro do país, seguimos até o Algarve, mais precisamente até ao concelho de Tavira, onde fomos ao encontro de um dos maiores e mais experientes produtores de abacate do país, João Bento Inácio. A colheita já está em marcha e se até agora os resultados não podiam ser melhores, há sempre que ter uma enorme atenção aos pormenores. Apesar de ser um produto bastante rígido e duro, é muito sensível às pancadas, porque depois quando amadurece com uma nódoa negra, não amadurece homogéneo, portanto, e nós temos todo o cuidado na colheita, portanto, quer colher portanto, com pedúnculo, tudo à tesoura. Procuramos também nas zonas mais altas das árvores, portanto, ter extensões de tesouras para poder colher e não os fazer cair e não baterem no chão. Portanto, a preocupação também da qualidade do produto ao consumidor começa, de facto, na colheita também. Nós vamos ultrapassar este ano pela primeira vez as 2.000 toneladas de produção. Portanto, nós temos 320 hectares no total. Portanto, alguns estão a iniciar agora, as últimas plantações estão a iniciar este ano a primeira produção. Nós estamos ainda em velocidade de cruzeiro, mas vamos ultrapassar as 2.000 toneladas de produção. A cultura de abacate no Algarve incorpora atualmente muita tecnologia e muito conhecimento, de forma a tornar a produção cada vez mais sustentável. João Bento Inácio não é exceção. O fruticultor procura atuar diariamente em diferentes áreas, desde a gestão do solo aos recursos hídricos. Nós não pensamos fazer agricultura que não seja pensar em sustentabilidade dos solos, sustentabilidade da biodiversidade, da preocupação ambiental. E por isso, quando nós olhamos para estes campos e vemos toda esta biodiversidade de infestantes,
é propositado porque tem muitos insetos, são insetos importantes também agora para a época da floração e que acabam por ajudar a polinização, portanto tem um efeito muito grande e importante também, tanto na manutenção da umidade, na produção. Na gestão do solo, uma das estratégias adotadas passa pela não mobilização do solo, ajudando a manter maior umidade no solo e a fixar o dióxido de carbono. Nós preparamos os solos, a partir do momento em que preparamos os solos e fazemos a cultura, nunca mais existe mobilização de solos, porque o objetivo é mesmo manter esta biodiversidade de infestantes e de ervas digamos, autóctones que existem aqui, que têm também uma vida da fauna natural, que é importante também para esta manutenção desta biodiversidade. Portanto, nós promovemos essa biodiversidade. Não usamos químicos, não usamos, portanto, herbicidas, portanto, fazemos um controle das infestantes com as ovelhas e também com as máquinas roçadoras e procuramos, portanto, não destruir esta biodiversidade, mas sim controlar esta biodiversidade pela importância que tem para a cultura. Outra das soluções implementadas nas explorações de abacate é o recurso a gado ovino para o controlo das infestantes. Uma prática bem antiga, mas que, não sendo assim tão comum nos dias de hoje, apresenta um interessante leque de vantagens, como nos revela João Sardo, técnico agrícola da JBI Group. As ovelhas, além de nos fazerem o controle das infestantes, também através da própria remoção das infestantes e o retorno pelos dejetos, temos uma incorporação de matéria orgânica e de outros componentes que são saudáveis para o solo e para a cultura. Nós temos cerca de 400 ovelhas espalhadas pelas 16 explorações e vamos fazendo um maneio à volta de uma semana por parques, digamos assim. Neste parque elas já tiveram, passaram para o outro do lado de lá, que daqui ainda se vê, e na próxima semana, a partida, entrarão neste parque. Vai havendo uma rotação de forma a elas poderem ter sempre alimento e dessa forma nós só termos que dar alimentos em casos mais graves, como é no verão, onde temos menos vegetação verde. O resultado do trabalho das ovelhas no controle das infestantes é bem visível no campo. Aqui neste caso a gente consegue perceber bem a diferença no parque onde elas já passaram e o parque onde ainda não passaram. Temos as infestantes foram controladas, alguma flora continua-se a manter para podermos fixar os polinizadores que nos fazem falta na época de polinização da flor do abacateiro. Deste lado, a vegetação ainda continua a crescer naturalmente e elas, quando passarem, entretanto, este parque que já foi passado, a erva vai voltar a crescer e temos um ciclo contínuo. Nos últimos anos, muito se tem falado do alegado consumo excessivo de água dos abacateiros. No entanto, a realidade não é bem assim, tal como nos explica Amílcar Duarte, professor e investigador da Universidade do Algarve. Um aspecto fundamental do abacateiro em termos de exigências dafoclimáticas relaciona-se com a água. E relaciona-se com a água não naquilo que habitualmente as pessoas têm que é o mito que se criou de que o abacateiro consome barbaridade de quantidade de água, não nesse sentido, mas no sentido de que ele necessita de água por um lado, mas não pode ter água a mais. Portanto, é uma cultura que tem que ser regada, mas tem de ser regada com muito cuidado para não haver uma situação de asfixia radicular que mata o abacateiro em pouco tempo. E, portanto, essas exigências, portanto, para isso, o que é necessário? É necessário que os solos não sejam muito pesados também, para não facilitar essa asfixia radicular. Portanto, desde que ele tenha essas condições, ele cresce bastante bem e é uma árvore que se desenvolve rapidamente, entra rapidamente em produção. Portanto, é uma árvore que, do ponto de vista económico, é bastante vantajosa. A Universidade do Algarve tem vindo a intensificar o trabalho de investigação sobre a cultura do abacate. Um dos estudos, atualmente em curso, procura novas soluções de rega, uma vez que, com o agravamento da escassez de água na região algarvia, é cada vez mais premente encontrar novas técnicas de irrigação. Nós agora estamos num projeto que é o Agro Mais Eficiente, que é um projeto no qual estamos a trabalhar sobre a cultura do abacateiro também, à par com outras culturas, e nomeadamente sobre as questões da rega, da poupança de água, porque julgamos nós que, apesar de o abacateiro ser hoje regado no Algarve com muito cuidado,
O agricultor que planta abacateiros é um agricultor habitualmente evoluído relativamente, que tem equipamentos de rega, além da rega gota a gota, tem sondas de umidade, precisamente para controlar a rega para que não regue demasiado, mas ainda assim achamos que é possível fazer mais e, portanto, estamos a estudar novos métodos de rega, novas dotações de rega, dar a água de forma diferente à árvore, no sentido de poupar água, porque é evidentemente uma questão importantíssima no Algarve, que nós não podemos descurar de forma alguma e, portanto, nós estamos fazendo o possível para que a cultura que tem interesse sobre vários aspectos seja uma cultura que continue a ser viável, apesar da falta de água. Ao longo dos últimos anos, João Bento Inácio tem vindo a experimentar novas soluções que conduzam a uma maior poupança de água. E os resultados já começam a surgir. Nós inicialmente trabalhávamos com 2 linhas de rega por camalhão, portanto cada linha de árvores, e neste momento estamos a adoptar uma terceira. Uma terceira porque mas não é para gastar mais água, uma terceira, portanto, com débitos de gotejadores mais baixos, mas para fazermos uma melhor distribuição da umidade no perfil do solo, tanto em largura como no perfil em profundidade, e aí conseguimos distribuir essa água de uma forma mais homogénea e ter um melhor resultado, que é sermos muito mais eficientes, termos muito menos necessidade de horas de rega. Fazer agricultura numa região que todos os anos enfrenta dificuldades decorrentes da falta de água requer, por vezes, soluções inovadoras improváveis. Nós também temos uma preocupação de tentar educar as plantas a serem mais resistentes, serem mais fortes, ter uma capacidade de resiliência maior ao déficit de água. Então, procuramos também, em vez de as termos numa situação sempre confortável, numa linha média de conforto, e por qualquer situação, elas quando não estão nessa linha média de conforto, elas têm um stress que depois provoca queda de fruta, ou amadurecimento da fruta, ou não vingamento da fruta. Nós procuramos educar essa planta para que ela tenha uma resiliência maior à falta de umidade e vamos estressando em várias fases do ciclo, portanto, de desenvolvimento da planta ao longo do ano, vamos a educando dessa forma e para ela ter essa resistência e obrigá-la em profundidade, essas raízes irem procurar essa umidade mais em profundidade e digamos que termos plantas muito mais fortes e hoje com uma resiliência maior em que usamos menos água. A monitorização do solo, um recurso vital para a produção agrícola, é uma tarefa constante nas explorações, ajudando o produtor a saber em pormenor as necessidades nutricionais das plantas. O solo é base para qualquer cultura e nós na cultura do abacateiro tentamos, com todas as ferramentas que temos à nossa disposição, termos o solo mais saudável possível para que nos consiga fornecer os nutrientes que a planta precisa. Para isso, nós recorremos a análises periódicas de água de rega, água recolhida a diferentes profundidades, 20, 40 e 60 centímetros, com solução de solo, que enviamos para a análise juntamente com uma amostra de folhas e conseguimos medir o estado nutricional da cultura e sabermos aquilo que temos em solução no solo que está disponível pela absorção das plantas. Em função disso, fazemos os nossos ajustes aos planos de fertilização de forma a não estarmos a contaminar o solo com excesso de fertilizantes que não vão ser utilizados pela cultura e, por outro lado, também não estarmos a criar déficits na cultura e promover uma melhor saúde, que acho que é a melhor palavra, saúde no solo, para termos uma melhor cultura. Sabia que os abacateiros desempenham um importante serviço de ecossistema, contribuindo para enriquecer a matéria orgânica dos solos e, consequentemente, a fertilidade dos solos? O que nós já verificamos em estudos da Universidade do Algarve foi que os solos cultivados com abacateiro são solos que se vão enriquecendo em matéria orgânica, ou seja, que é um problema também que nós temos no Algarve e no sul do país em geral, que é a falta de matéria orgânica no solo, e esta cultura, como é uma cultura que deixa cair muita folha, que vai ficando no chão, vai formando uma manta morta, que se vai degradando e, portanto, isso vai fazendo com que haja uma grande quantidade de micróbios que se vão desenvolvendo no solo, que vão
transformando aquelas folhas secas, aquelas folhas mortas em matéria orgânica morta e, portanto, vão degradando e vai havendo um enriquecimento do solo em matéria orgânica que é muito notório, que se vê na própria cor do solo, né, que fica o solo mais escuro e que tem um reflexo em teor de matéria orgânica real. Portanto, isso contribui para o aumento da fertilidade dos solos. A colheita de abacate continua a todo o gás. Do campo, os frutos seguem para a Global Avocados, uma estrutura da qual João Bento Inácio é um dos sócios fundadores, para serem processados e expedidos para vários mercados europeus. A fruta depois escolhida segue para a central, para a Global Avocados. A partir desse momento, para todo o processo de embalamento, de frio, de maturação, digamos que de comercialização, para depois ser embalada e comercializada. Cerca de 95% destes abacates são comercializados para toda a Europa, França, Alemanha, Bélgica, Suíça, Holanda, portanto, o Reino Unido alguma coisa também. Portanto, temos clientes em várias partes da Europa e é para onde vai a maioria destes abacates, é por causa do mercado nacional ser importante também para nós e estarmos em crescente também para o mercado nacional. Para lá da qualidade que os abacates Made in Portugal apresentam, a possibilidade de produzir numa região mais próxima dos mercados consumidores traduz-se na diminuição da pegada ecológica, o que é uma enorme vantagem quando comparada com outras regiões produtoras e um dos grandes trunfos que permite distinguir o abacate nacional no mercado global. Ao contrário, né, da fruta que é importada de outras regiões do mundo, do sul da América e da África do Sul, em que levam entre 2, 3 a 4 semanas em contentores e que levam tratamentos para a fruta conseguir fazer essas viagens durante esse tempo todo. Nós não aplicamos qualquer produto para comercializar, nem para criarmos um shelf life mais longo, portanto ter uma vida mais longa do produto. Portanto, é tudo natural. Nos últimos anos, o consumo de abacate na Europa tem estado em alta e tudo indica que irá continuar a crescer. Continua uma grande procura pelo abacate, portanto, a Europa produz menos de 15% daquilo que é do seu consumo anual. Portanto, há uma grande margem de crescimento em produção da Europa, porque também nem todos os países conseguem produzir. Portanto, tirando o sul da Península Ibérica, não se consegue produzir em mais país nenhum. Portanto, há que tirar proveito também disso, das condições que temos, para, de facto, produzirmos um produto que não se consegue produzir em mais parte nenhuma da Europa. A fileira do abacate é uma das que mais tem crescido nos últimos anos em Portugal, gerando valor acrescentado e exportando mais de 90% da produção. Simultaneamente, os fruticultores procuram adotar as soluções mais eficientes que tornem a produção cada vez mais amiga do ambiente, permitindo-lhes assim continuar a conquistar novos mercados e a dar cartas além fronteiras.